Meu nome é Francis e esta é a minha história. Eu queria muito ir a uma festa, como qualquer adolescente normal, certo? Meu pai provavelmente teria me deixado ir, mas minha madrasta? Ela disse de jeito nenhum. Minha mãe morreu quando eu era pequena e minha madrasta que me criou. Ela sempre foi legal comigo, não como uma madrasta malvada ou qualquer outra coisa, mas a morte da minha mãe me deixou com alguns problemas de raiva e foi difícil para mim aceitar minha madrasta como uma substituta. Sempre que ela tentava me dizer o que fazer, eu ainda sentia muito ressentimento e raiva. Então, quando ela disse não para essa festa, que foi a maior festa do ano, eu fiquei furiosa. Eu disse a ela: Você não é minha mãe, você não decide o que eu faço. Acho que foi a última gota para ela também, porque ela gritou de volta e disse que tinha responsabilidade de me manter segura e eu precisava aprender a ouvi-la. Acabou virando uma gritaria e quando eu finalmente fui para o meu quarto, eu estava tão furiosa que não conseguia nem pensar direito. Tudo o que eu podia pensar era o quanto eu queria me vingar dela. Então eu bati o mais forte que eu pude no meu próprio rosto. E então eu fiz de novo. Continuei fazendo até que minha bochecha estivesse machucada e inchada. Quando eu olhei no espelho, eu não pude acreditar no que eu tinha feito. Mas eu mal sentia a dor por causa da raiva e da adrenalina. Eu estava tão alucinada, irada. Eu fugi correndo de casa e fui para a delegacia. Era estranho estar lá dentro. Eu comecei a ficar nervosa com aquelas luzes brancas e fortes e esperei alguém falar comigo. Daí apareceu um policial e me perguntou o que eu precisava. Mostrei meu rosto machucado para ele e disse que minha madrasta tinha me batido. Eu disse para ele que eu tinha medo dela e que estava com medo de ir para casa. Ele perguntou se ela já havia feito isso antes. Foi quando eu realmente comecei a ficar nervosa. Eu só pretendia contar uma mentira, mas agora ele estava pedindo uma história inteira, com detalhes, sobre o meu relacionamento com ela. Entrei em pânico e disse que sim, que ela tinha me batido antes, esperando que isso tornasse minha história mais real. Mas quando ele pediu detalhes, eu tive dificuldade em inventar mentiras convincentes ali na hora. O oficial disse que me levaria para casa e falaria com minha madrasta. Eu estava começando a pensar que isso tinha sido realmente uma má ideia. E se minha madrasta fosse para a cadeia? Eu queria assustá-la, mas agora parecia que as coisas estavam indo longe demais. Meu pai atendeu a porta, ele pareceu horrorizado quando viu meu rosto e ainda mais horrorizado quando viu que eu estava com um policial. Eu nem pensei em como minha mentira iria afetá-lo. E simplesmente eu estava travada, não consegui dizer para o policial que era tudo mentira. O policial pediu para o meu pai que ele fosse para outro lugar, ele queria conversar apenas com minha madrasta e eu. Quando minha madrasta viu meu rosto, ela imediatamente perguntou se eu estava bem e quem havia feito aquilo comigo. Ela parecia tão preocupada que comecei a me sentir mal de tanta culpa. Mas eu tive que ficar forte. Se eu admitisse minha mentira, poderia estar em apuros com os policiais. Então eu disse: Não se faça de idiota, você fez isso. A boca dela chegou a abrir, mas ela parecia muito chocada para falar. O policial explicou que eu aleguei que ela tinha me batido e que ela já tinha feito isso antes. Ele nos disse que ele teve que levar a sério essa denúncia. Por isso era muito importante que cada uma de nós contasse a história de maneira mais sincera possível. Eu mal podia respirar, eu estava com muito medo. Minha madrasta olhou para mim e depois para o policial e disse: Eu juro a você, disse ela. Eu nunca machucaria essa garota por nada no mundo. Eu a amo como uma filha. Então minha madrasta começou a chorar e continuou. Mas ela nunca me amou. Isso me surpreendeu. Eu nunca percebi que ela se sentia assim. Eu sempre tinha ficado meio ressentida com ela, claro. Mas ao mesmo tempo, eu precisava de uma figura materna. E no fundo amava minha madrasta. Eu sabia que nossa luta sobre a festa era uma briga que eu provavelmente teria com minha mãe de verdade, se ela estivesse viva. Era uma coisa normal, de mãe e filha para brigar. E o fato de termos lutado sobre isso apenas provou o quanto éramos uma para a outra, mãe e filha, de verdade. Eu não sabia o que fazer, eu temia que fosse tarde demais para fazer ou dizer qualquer coisa. Então, minha madrasta estava falando com meu pai no telefone. Ela estava dizendo a ele que não estava chorando porque iria para a cadeia, mas porque eu não a amava do jeito que ela me amava. Isso partiu meu coração. Então, o policial me levou de lado e me disse se haveria algo que eu gostaria de dizer a ele e que eu ainda poderia fazer isso depois que eu estivesse mais tranquila. Comecei a chorar de novo, dessa vez com mais força ainda, e disse que falaria com ele em breve. Então ele me deixou sozinha com a minha madrasta e eu estava com tanto medo que ela iria gritar comigo ou me odiar.
mas eu me obriguei a encará-la e disse a ela que nunca conseguiria aceitá-la, que primeiro amei a ideia dela ir para a cadeia. Expliquei que eu nunca quis ninguém além da minha mãe de verdade. Mas depois eu disse que sentia muito por tudo e que eu a amava. Eu disse a ela que ela sempre foi uma mãe para mim e eu agradecia todos os seus esforços. Eu a abracei apertado e nós duas apenas choramos juntas. Sabe de uma coisa? Eu entendo que eu agi de maneira infantil e egoísta, mas sempre tive esse sentimento de que eu estaria traindo minha mãe por amar minha madrasta. Mas agora, eu acho que eu sei que minha mãe está feliz por minha madrasta me amar assim também. O que você achou dessa história? Compartilhe suas histórias abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.